Tratar de um tema polêmico agora, recebendo aqui no estúdio o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, delegado Juliano Stobi, para falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal do final do mês de junho, que trata sobre a descriminalização do porte de maconha para o consumo próprio. A DRACO é justamente quem trata de prender as pessoas, de controlar para que não haja o tráfico, para que não tenhamos tanta drogadição, né? Dentre outras ações da DRACO. Mas a gente vai saber do delegado como é que isso está funcionando na prática, no dia a dia, as consequências disso, porque alguns entendem, né, que se liberar uma pequena quantidade vai até diminuir o tráfico, outros já falam que é bem ao contrário. Enfim, teve até uma pesquisa que saiu dias atrás aí do IPEC mostrando que 69% das pessoas são contrárias a essa descriminalização desse porte de maconha. Tudo bem, delegado Juliano Stobi? Vamos aproveitar enquanto que a gente pode falar com o delegado, né? Porque daqui a uns tempos a gente não sabe se vai ter de novo a questão de não poder falar, os delegados, do sindicato se mobilizar, de algumas ações relativas à categoria também. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui para falar, apesar de um tema árido, né? Um tema controverso, mas importante de ser esmiuçado, vamos dizer assim. E eu não vou me furtar de dar minha opinião pessoal e alguns dados técnicos também, né? É uma situação que suscita muita discussão, muita dúvida, muitas opiniões de quem entende, de quem não entende, de quem vive, de quem não vive. Então, eu não vou deixar de dar minha opinião. Minha opinião pessoal é absolutamente contrária a toda essa onda de descriminalização, despenalização, legalização que tem se falado. Por vários fatores. Primeiro, por um fator criminal. A maconha, sem sombra de dúvida, é a droga de entrada para, primeiro, o usuário. E segundo, o traficante, iniciando também nesse tráfico. A venda, armazenamento, transporte e todos os verbos que vêm no texto do artigo 33 da Lei de Drogas, 11.343 de 2006. Bem como os fatores fisiológicos, capacidade totalmente reduzida que um usuário de maconha tem de realização de tarefas árduas, difíceis de serem cumpridas, todas aquelas tarefas que exigem que a pessoa tenha concentração, capacidade de suportar, de abster de um prazer imediato em prol de uma satisfação futura, o usuário de maconha perde isso. Tá? Assim como, logicamente, usuários de outras drogas até lícitas também perdem, mas a maconha é potencializada e muito nisso, pela sua capacidade de liberação de neurotransmissores e outras substâncias que fazem com que o usuário queira cada vez mais aquela droga, em detrimento de outras diversas situações que ele deveria estar cumprindo e não cumpre. Então, isso avizinha uma geração de indivíduos que não conseguem fazer o que é necessário fazer em troca daquele prazer imediato que é o fumar o baseado, que é cada vez mais fácil está acontecendo. Trocando esse viés, falando em termos técnicos de o que acontece com o usuário que é pego hoje em dia com maconha na rua. Ele pode andar na rua fumando maconha e portando no bolso e sendo abordado, levar isso embora e quer prestar contas à polícia? Não. Não. O que aconteceu foi a descriminalização da conduta. Quer dizer, havendo uma abordagem, havendo uma situação flagrancial desse indivíduo portando a droga, mesmo que no quantitativo correto, ele vai ser encaminhado para a delegacia. Essa droga vai ser recolhida, vai ser realizado um procedimento policial, talvez não seja criminal, ou seja, ainda se discute qual procedimento vai ser feito, porque essa droga tem que ser encaminhada para incineração. Só a consequência é que o indivíduo não vai responder por esse crime. As pessoas, desculpa interromper, mas assim, quando teve a decisão, a gente sabe que teve uma parte da população que comemorou e disse, não, agora então tá tudo certo, né? Vamos poder andar todos, quem quiser, obviamente, com essa droga ali tá tranquilo.
né? Negativo, né? Negativo. Não houve a legalização. Nem do consumo, nem do porte para consumo, enfim. São coisas diferentes, legalização e perfeito, o que foi decidido. Diferentes. O que houve foi a descriminalização. Ou seja, havendo o procedimento de apreensão, de condução desse indivíduo à delegacia, no futuro ele não vai responder por crime. E aí vão me perguntar, diferenciou muito do que já estava antes acontecendo? Praticamente nada. Mas trouxe discussões e problemas hoje em dia com essa decisão. Por quê? Antes já havia uma impossibilidade de imposição de pena restritiva de liberdade para o usuário. O usuário que fosse considerado como tal, mesmo que portasse quantidade maior do que 40 gramas de maconha, esse quantitativo também foi estabelecido pelo STF, mas, na verdade, isso não amarra a polícia e não amarra uma análise a respeito de tráfico. O indivíduo era pego com 50 gramas de maconha. Conduzido para a delegacia, constatado que se tratava de um usuário e não de um traficante. Ele responderia um termo circunstanciado, que é um procedimento policial bastante simplificado, sem muitas formalidades. Mesmo sendo condenado pelo crime que ainda havia antes dessa decisão, ele não poderia receber pena privativa de liberdade. Ele não teria essa conduta considerada para fins de antecedentes, ou seja, continuaria primário. O STJ já tinha. Então, na verdade, houve pequenas e muito técnicas mudanças. O que muda na prática, então? Na prática, muda isso. A conclusão do teu procedimento policial é pela existência de um fato atípico. O fato não é mais criminal. Como, por exemplo, o indivíduo está cometendo uma infração de trânsito. Ele pode ter o seu carro recolhido, ele vai responder por uma multa administrativa, mas ele não vai ter crime. Tá? É o que acontece com a maconha hoje em dia. A droga vai ser apreendida, ele vai responder um procedimento que não é criminal, mas é um procedimento policial, só no final não vai ser considerado criminoso, entre aspas. É bom repetir, né? Essa pergunta da Rita. Não pode a pessoa sair pela rua e fumando seu baseado. Não pode. Não pode. Não pode. Independente se tiver 20 gramas, vai ser abordado e aí vai ser levado para a delegacia. Vai ser abordado, vai ser levado para a delegacia. Daqui a pouco alguém vai dizer, não, mas foi decidido que eu poderia estar... Não é isso, né? É a compreensão do que realmente foi decidido, é diferente. Importante a pergunta e é importante o esclarecimento. Não está legalizado o uso da maconha. Houve foi a descriminalização em algumas hipóteses. Aí, vocês sabem que a maconha não é a única droga. Se o indivíduo for pego com 1 grama de cocaína, ele não tem antecedentes, é usuário, ele não vai responder o procedimento? Vai. O STF falou em maconha. Cocaína, crack, outras drogas, crime continua. Mesmo que seja 1 grama, daí responde criminalmente? Responde criminalmente. O que significa 40 gramas de maconha? Pra gente dar daqui a pouco aí pro cara. 40 gramas de maconha, aproximadamente 50, 60 cigarros de maconha. Bastante droga. Inclusive, é importante a tua pergunta pra gente... Eu sabia que era tanto assim. É bastante. 50 a 60 baseados. Baseados. Né? No dito popular. Isso. 50 a 60 cigarros de maconha. Se o cara tiver isso consigo e for abordado, ele vai pra DP, mas não responde criminalmente. Depende. Não é estanque, não é absoluta essa presunção. O que isso quer dizer? O cara tá com 35 gramas de maconha, mas tá com ela toda fracionada, está num local que é conhecido ponto de tráfico, tem dinheiro trocado junto com ele, tem uma balança de precisão, tem uma investigação que mostrou ele vendendo a droga, ele pode responder por tráfico com 35 gramas de maconha? Perfeitamente. Pode responder, vai ser indiciado e muito provavelmente vai ser condenado. Uma coisa não exclui a outra. Mas não é muito... o cara vai consumir a maconha, beleza, mas... vai ter 35 ou 50 casos de maconha contigo? Foi o quantitativo... O que se usava antes? Porque tinha também essa história, né? Não era qualquer pessoa que você já enquadrava e que respondia criminalmente, né? Não, é que a gente não pensava tanto no quantitativo. O quantitativo não é a principal. Lógico, o cara tá com 5 quilos de maconha. Sim. Bom, é difícil considerar usuário. Mas o quantitativo não era o principal... principal situação a ser analisada. E sim outras circunstâncias. Hoje em dia se fixou esse quantitativo de 40 gramas, mas ele não é absoluto. Então pode ser que o indivíduo, assim como já aconteceu num plantão meu esses dias, o cara tinha
100 gramas de maconha. 100 gramas. Mas ele era primário, a droga não estava fracionada, ele estava em trânsito, passando por Lajeado. Ficou demonstrado que se tratava de um usuário de droga. Não há necessidade de enquadrá-lo como tráfico só porque passou dos 40 gramas. Não é o cara que foi pego com 41 gramas, então, que vai ser enquadrado. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Pelo que eu estou entendendo, o principal é a questão do tráfico. Do tráfico. Associado ao tráfico ou não. Exatamente. É muito mais do que estiver acontecendo ali, da circunstância toda, então, da situação. É muito individual, então, né? Muito individual e é subjetivo de analisar questões pontuais de local, investigação, valores trocados em espécie, que a gente sabe que o usuário tá. Infelizmente, hoje também usa um Pix, né? Também é um fator a se analisar. Então, são várias circunstâncias. Não é unicamente o quantitativo. Essa é a segunda informação importante a ser dita. Primeira, pode sair o fumante. Segunda, não é porque tá com menos de 40 gramas que tu não vai responder por tráfico se fores traficante. Tem alguma chance de reverter essa decisão? Como é que tá essa discussão? Eu acho muito difícil, mas existe sim. Há movimentos nesse sentido ou não? Há movimentos nesse sentido. Há correntes, seja polícia, Ministério Público do Brasil inteiro, que se manifestaram contrariamente, né? Mas é uma decisão soberana. É uma decisão que vem do STF. Por enquanto não houver, vamos dizer, nova alteração legislativa, é uma decisão que tem que ser cumprida. E vai ser cumprida com essas possibilidades de análise, né? A partir dessa decisão, teve alguma mudança dos comportamentos nos teus plantões? Aí tu tenha verificado ou não? A princípio segue meio que tudo como estava antes? Só essa dúvida mais por parte de quem trabalha no sistema de segurança. Pra de saber saber se aborda, de saber se conduz para a delegacia, apreende a droga. Todas são questões que a gente vai dirimindo ao longo do tempo. Mas ainda não foi possível verificar uma mudança do padrão do usuário. É recente também, né? Já era muito liberado, né? A pessoa sabia que não ia ser presa, que não ia ter antecedentes na sua ficha, ou seja, continuaria primário. Então, na verdade, a frouxidão como se trata o usuário, muitos anos, já é enorme. Na minha opinião, um grande fator é estimular o tráfico de drogas. O que se diz que a gente enxuga gelo quando prende um traficante? E a demanda dele é gigantesca. O traficante, que não é o chefe, que é o vendedor ali, o raposeiro, como é que se chama? O vendedor. Vale a pena puxar uns meses de cadeia e sair com todo o poderio econômico que ele já arrecadou permanente na sua vida, né? Então, se consome de droga em Lajeado e no Brasil inteiro é um absurdo. Vale a pena pro traficante trabalhar. Vamos colocar a audiência nossa conversa aqui, delegado Juliano Stobe, titular da Draco. A Ana Cristina pergunta para o delegado: entorpecentes não se compra na farmácia, então os traficantes estão liberados para vender? Retorno à afirmação, não está legalizada a droga, nem a maconha, não pode vender, vai continuar havendo ainda o tráfico de drogas, tudo é ilegal, tanto que o tráfico permanece igual. Cara, onde é que tu comprou 40 gramas? Não é na farmácia, comprou na boca de fumo. A respeito disso, o Marco Birk pergunta, Marco Birk de Lajeado: se for descriminalizado o porte de maconha para uso próprio, penso para mim, produzir a maconha será permitido? A pergunta, né, que ele faz. Creio que não, ou seja, só aumentará o tráfico. Negativo, não pode produzir. Produzir está em um dos verbos do artigo 33, como eu falei, configura tráfico de droga. Produzir a droga para vender, produzir a droga para distribuir, ainda que gratuitamente, tráfico de drogas. Mas produzir para si pode. Tem um limite de quantas plantas mesmo aqui que eu vi? 6 plantas. Olha, também é um quantitativo trazido pela jurisprudência. Se for comprovado, também é tudo questão de prova, questão objetiva, que aquela produção se deu para consumo daquela pessoa, também está descriminalizada. E quanto ao tráfico, delegado Juliano? O que vocês imaginam? Vai aumentar? Vai continuar igual? Vai diminuir, como alguns... me parece que é esse o sentido aí. Qual é a orientação principal, né, do STF para fazer essa mudança na lei? O que vocês imaginam em relação ao tráfico de drogas especificamente? Com relação a
a tendência jurisprudencial, eu acho que já está bem demonstrado que a tendência é cada vez mais afrouxar a conduta. Talvez cheguemos ao ponto de legalizar a substância. Por enquanto não é isso que acontece. O tráfico, se não aumentar, vai continuar igual. Não vejo a diminuição. O número de usuários cada vez aumenta mais. De maneira absolutamente irresponsável. Mas é uma realidade que se impõe. O tráfico ainda vai ser o responsável por oferecer essa droga que tanto se deseja consumir. E o combate vai continuar igual. Não é porque essa conduta foi descriminalizada com esse quantitativo. Pelo contrário, isso aí E não é porque o cara tá portando 35 gramas de maconha que a gente vai deixar de autuar. Eu tenho essa visão de que o tráfico tem que ser reprimido porque é o crime que é porta de entrada para a grande maioria dos demais. É o estimulador dos homicídios, é o estimulador dos furtos, dos roubos, diversos outros crimes, está na origem de vários outros crimes. Então, da nossa parte, enquanto delegacia especializada, o combate vai continuar igual, se não maior. A Traude aqui pergunta, acho que este modus operandi já é praticado faz tempo, eu acho que ela está se referindo à forma como, como é feita a venda e tudo mais. O traficante também fraciona para não ser preso. É por isso que o delegado já tinha dito, né? Por isso que a gente não analisa só a quantidade, né? Todas as outras circunstâncias. A população vai perguntar, mas o cara tá com 35 gramas de maconha, não pode ser preso. Errado. Pode ser preso se comprovadas as outras circunstâncias do tráfico. A opinião aqui do Nécio Kemerich, por essas e outras decisões absurdas, o país vai se esfarelando, o país nunca vai ter conserto. Brasil endemoniado, é o que diz ele aqui no 999787885. Sabe, é um tema bastante polêmico, né? Percebe até na própria pesquisa aí que foi feita relacionada a essa mudança, que é recente agora, do último mês de junho, que as pessoas, em sua maioria, não estão concordando. Como é que está a relação do crime organizado aqui em Lajeado, delegado? Daquilo que pode se falar, né? Já que não é todo momento que a gente tenha a condição de lhe entrevistar, assim, com mais tempo aqui na bancada também. O que afetou aí a questão da enchente? Eu sei que a própria DP, né, de novo, a Delegacia de Polícia foi atingida e por isso está atendendo lá na Draco, próximo ali ao Expresso Azul, em Lajeado. A questão do crime, as bocas de fumo, você fala em abordagens, quantos em média se faz aqui em Lajeado? Quantas detenções, né, ou por mês ou por semana, até pra gente ter uma noção daquilo que acontece, se é maconha, se é cocaína, o que mais acontece por aqui? Excelente. Pergunta ampla, mas importante. As organizações criminosas, as facções criminosas estão presentes em Lajeado. Temos quantas hoje? Basicamente duas. Que inclusive se entraram em embates recentes, gerando uma onda de homicídios no ano principalmente de 2023, e nós combatemos da melhor maneira possível, né, com prisões, com operações, o que é o básico de se fazer, também com algumas transferências pontuais, presídio, mas há uma realidade que se impõe também, que a gente continua combatendo de maneira frontal, absoluta, jamais se negocia com facção, jamais se admite abrir mão de uma determinada prisão para controlar um índice, não existe isso na polícia. Então tá, então vamos parar com o homicídio, vocês fecham o olho pelo tráfico. Negativo, vamos combater, se quiserem se matar, bom, vamos ter que combater dois crimes. Não tem negociação com o bandido. Mas elas estão presentes, é algo que é impossível de se exterminar agora, pelo menos a curto e médio prazo. Não tem como, a facção. E trabalha como se fosse uma empresa. Tá vendendo muito, tá ganhando dinheiro. Cada vez mais gente trabalhando nela. E a polícia combatendo. Infelizmente, esse é o jogo que a gente joga. E trabalha com muito afinco a equipe da Draco. Ela é absolutamente incansável. Meus policiais ali, a quem eu rendo homenagem sempre que eu venho, porque sou absolutamente incansável combatendo o crime, mesmo que se fale, vocês estão enxugando gelo, não importa. Isso não atrapalha o nosso dia a dia. E o combate, ele continua sendo absolutamente efetivo, a média de prisões ela é bastante alta pelo tráfico,
mais ou menos 10 prisões por mês, no mínimo, com muita droga apreendida ao longo desses anos que a gente Lajeado ou Vale do Taquari? Lajeado. 10 prisões por mês por tráfico de drogas. Pela Polícia Civil. A Brigada Militar também tem trabalhado, e rendo homenagens também aqui à Força Tática em especial, mas a todo o efetivo da Brigada, que trabalha de maneira incansável no combate ao crime. Também ouvindo diariamente que está enxugando gelo. Isso aí não nos melindra. Tipos de drogas, principalmente. Maioria, maconha. É a droga mãe, né? Tanto que a Brigada apreendeu agora há pouco 2,5 toneladas de maconha, e que abasteceriam talvez mais do que só o Vale do Taquari, mas que são consumidas, grande parte dela, no Vale do Taquari. O uso é muito maior do que a população imagina, né? Cocaína também, com grandes apreensões. Droga altamente rentável. E continuaremos firmes nesse combate. Eu não sou dessa opinião catastrófica, apocalíptica. O Brasil está se esfarelando. Não gosto disso. Inclusive, recomendo um livro que eu li recentemente de um cara que é um grande pensador e cujo título é O Otimista Racional. Dados científicos históricos mostram que o mundo vem melhorando ao longo do tempo. A gente já teve época, anos 70, nos Estados Unidos, que as pessoas morriam de overdose às milhares, usando heroína injetável. Eu acho que a droga, ela vem, infelizmente, sendo cada vez mais consumida, mas com a perspectiva e com a certeza por parte de muitos de que isso é nefasto, que isso é ruim. Talvez isso modifique o entendimento das pessoas para diminuir o uso. Não só das drogas ilícitas, mas lícitas. Delegado Juliano, eu sei que daí talvez caberia mais ao titular da delegacia de Lajeado ou até da delegacia regional, mas comparado com outros crimes, você já foi também delegado titular da delegacia geral, né? Aqui de Lajeado, não só do crime organizado, mas a drogadição está em que nível aqui? Por exemplo, essas 10 prisões, elas representam quantos do total de prisões por outros crimes? A maioria. A maioria é por tráfico de drogas. Mas a maioria significa mais de 50%? Sim, mais de 50%. Estamos falando em prisões, né? Sim, não ocorrências não boletins de ocorrência. Não, prisões, tráfico de drogas comanda. Por quê? Primeiro, felicidade. Temos um índice de roubos, veículo, pedestres, homicídios, etc., em queda. Então não está havendo tantas prisões pela menor ocorrência desses crimes em Lajeado. Então, o tráfico de drogas, como não para, é o crime que mais leva à prisão. E 100% de certeza é o maior número de presos no presídio de Lajeado hoje, cumprindo pena por tráfico de drogas. Estamos conversando com o delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, o Juliano Stobe. Essas prisões, elas ocorrem por, claro, investigações, operações que vocês fazem, denúncias, como é que acontecem esse trabalho de vocês na logística? Claro, não dá para abrir totalmente, né? Mas o que é possível falar. Sim. Investigações. Os presos que se mantêm na prisão são aqueles cujas condutas são demonstradas no bojo de uma investigação policial. Existem situações em que os indivíduos sem investigação são presos em flagrante. Dependendo das circunstâncias, dos antecedentes, da quantidade de droga, se mantém preso ou não. Aí é uma decisão judicial a gente acaba não discutindo. Mas a grande maioria dos que se mantêm presos são aqueles cujas condutas são demonstradas no andamento de investigações criminais, que iniciam com denúncias, com análise dos próprios policiais, com diversos meios que, como tu bem disseste, não vou detalhar, mas é importante essas informações, as denúncias da comunidade. Muito embora o uso esteja muito indiscriminado, ele não é a maioria. A maioria é de cidadãos, como vários que já fizeram manifestações aqui hoje, que não aceitam, que discordam, que talvez tiveram problemas na família, que sabem o quanto o uso da droga pode acabar com uma família. Então esses indivíduos são os que muitas vezes nos municiam com informações. Falou da prisão. Continua sendo orquestrado lá de dentro? A das ações envolvendo tráfico de drogas, e é muito difícil para chegar nos manda-chuva? Com certeza, muitos presidiários, muitos chefes de facção continuam atuando de dentro das prisões. Então, falando em nível de prisão, primeiramente eu quero fazer uma homenagem também aos policiais penais que trabalham em Lajeado.
na pessoa do administrador, do chefe de segurança, que são pessoas da nossa convivência que a gente confia muito. Lógico, tem problemas em todas as instituições. E a SUSEP não seria diferente. Existem celulares dentro da cadeia, né? E são os meios que levam os presidiários a fazerem contatos externos e comandar o crime. Sim, existe. Para chegar nos... A maioria está presa, né? Quem realmente coordena. Olha, existem vários meios, nós temos trabalhado cada vez mais para aumentar as suas penas, né, com análise de celular e outros meios diversos que a gente usa para estabelecer uma relação deles com a ordenação dos crimes. Mas, estando presos, a gente não tem muito mais alternativa para fazer, né? Os principais aqui de Lajeado estão presos? A maioria, não todos. Tem gente para prender ainda. Sempre vai ter, né, delegado? Sempre vai ter. Nosso trabalho nunca vai terminar. Mas parabéns aí pelo trabalho de vocês, pela dedicação importante aí para a comunidade, né, ter esse respaldo também, ter essa segurança. Delegado Juliano, muito obrigado pela presença. Conte sempre aí com a Rádio Independente. Eu que agradeço. É um prazer para mim estar aqui. Já eu acho que é a 100ª vez que eu venho e continuarei vindo. Somente com a qualidade da entrevista dessa, de maneira técnica e informativa, e sem demagogia e sem sol peneira tapando o sol, né? É importante isso.